Queridos amigos, novamente nos debruçamos sobre a nossa obra, o que nos dá imensa alegria, porque é uma obra importante e interessante, que foi escolhida justamente porque é uma coisa simples, mas muito útil para todos nós. Então vamos ver, havíamos parado na página 94, em que o nosso irmão Jacó fazia perguntas sobre a espiritualidade e recebia explicações do irmão Andrade. E então ele tinha perguntado sobre sono, sobre outras coisas, e ainda vai seguir conversando sobre essas coisas. De relance, entendi a enormidade dos serviços redentores que se operam à distância da matéria carnal e experimentei imenso alívio. Sim, havia trabalho, trabalho, trabalho. Meditando, reconhecia que perdera tempo na terra, mas algum lugar da vida nova me reservaria serviço salvador. Quanto reconforto em semelhante perspectiva! Pedi, logo após, ao amigo que me elucidava, esclarecimentos quanto à volitação, que é outro tema muito interessante. Se o nosso grupo conseguira manter-se acima da substância inferior, flutuando na direção do alto, por que não pudéramos sobrevoar o abismo sem utilizar a ponte iluminada? É uma pergunta bem formulada, é uma pergunta interessante. Se eles puderam ir volitando da Terra até lá, por que lá eles teriam que passar por aquela ponte e não volitar conforme já estavam fazendo? Afável, o irmão Andrade explicou que o feito seria perfeitamente cabível, que era possível. Se o grupo estivesse integrado apenas por entidades adestradas na vida espiritual, estivesse em experiência, com as faculdades da volitação plenamente desenvolvidas, acentuando, porém, que a maioria dos recém-desencarnados que nos acompanhavam longe estavam de ampliar as próprias possibilidades nesse terreno, pela densidade das paixões, embora sublimáveis, de que eram portadores. Então não estavam preparados para empreender este voo já naquele plano, da mesma maneira como fizeram da Terra até lá. Em tais condições de desequilíbrio, estavam desequilibrados, cansados, esgotados, com medo. Seriam facilmente atraídos pelas forças temíveis das trevas, como náufragos que desconhecessem a arte da natação. Ou seja, seriam atraídos e não haveria como impedir que fossem retidos por essas forças negativas, por causa da vibração que não era muito elevada. Em vista disso, com Bezerra à frente e utilizando as energias de vários companheiros, estabelecera-se determinada média de força volitante para todos os necessitados que se amparavam aos irmãos mais aptos, fenômeno esse que se assemelha ao da distribuição das energias valiosas, mas limitadas, de um dínamo elétrico. Então, eles tinham uma certa limitação, eles estavam ali justamente para garantir que o grupo todo conseguisse
mas se as entidades que constituíam o grupo em desalinho de pensamentos, sentimentos, angústias e medos, elas não colaboravam muito. Por isso, não podia ser feito da maneira como o irmão Jacó está perguntando. E na vida livre, concluiu o benfeitor paciente, o magnetismo pessoal divino, humano ou perverso, é uma fonte geratriz das mais importantes nas expressões do bem ou do mal. Então, as energias, a energia do pensamento, o magnetismo, ele é constituído pelas nossas energias, principalmente pelas energias do nosso pensamento. Então, isso faz muita diferença. Ela se exterioriza para o bem ou para o mal. O problema do esquecimento. Quando o benfeitor terminou, indaguei então acerca do meu próprio estado íntimo. Já que findara a minha existência no veículo de carne, por que não reentrar na posse do passado? Por que razão não lembrava o período anterior ao meu retorno à carne? Por que me surpreendia ante os espetáculos da vida livre, se da vida livre me ausentar um dia a fim de reencarnar-me? Não seria a morte simples regresso da alma ao pátrio lar? Em que causas se me enraizaria o esquecimento? E é interessante porque muitos de nós acreditam que quando o espírito desencarna, ele entra de posse de todo o patrimônio da memória. Ele vai relembrar tudo aquilo que ele fez, que ele foi, como se fosse um passe de mágica. E ele também se perguntava, apesar de ser um estudioso do espiritismo, ele pensou justamente nesse aspecto. Por que ele não lembrou? Por que ele, se ele saiu de lá para reencarnar e agora retornava para lá, por que não estava de posse de todas as memórias? O irmão Andrade ouviu-me sereno e informou que a reencarnação e a desencarnação constituem vigorosos e renovadores choques para o ser, e que, se em alguns casos era possível o reajustamento imediato da memória, então em alguns casos, quando a criatura já atingiu significativo grau de elevação, então só nos mais elevados, na maior parte das vezes, a reabsorção das reminiscências se verifica muito vagarosamente e gradualmente, evitando-se perturbações destrutivas. Imaginemos, se desencarnados de repente, ele já estava confuso. Vamos ver o caso do próprio irmão Jacó. Quanta confusão ele sentiu na hora da desencarnação. Ele não sabia se ele pensava com o cérebro de espírito, com o cérebro do cadáver, se ele ouvia, qual era o ouvido que ele ouvia, qual eram os olhos que ele utilizava, essa confusão toda. Imagina se acrescentado a isso estivesse ainda já entrando de posse, na posse das reminiscências do passado. Que confusão não seria para ele? Nós sabemos que em cada vida nós nos aperfeiçoamos, ou seja, nas encarnações pregressas, nas anteriores, evidentemente nós éramos mais imperfeitos, tínhamos mais problemas a resolver, por isso reencarnamos. Então, entrar na posse dessas informações imediatamente realmente seria perturbador.
Podemos simbolizar a mente numa casa suscetível de povoar-se com valores legítimos ou transitórios, quando não esteja atulhada de inutilidades e viciações. Então, está fazendo uma comparação da mente. Alimentando-se na crosta da terra com muitas ideias e paixões não perduráveis, aproveitadas pelo espírito apenas por material didático, a não ser em processo expiatório, para esvaziar-se do mal ou da ilusão, não lhe é possível o mergulho indiscriminado no pretérito, medida essa que lhe seria ruinosa, mormente na ocasião em que se desenfaixa do corpo denso de carne. Então, seria muita confusão, né? Principalmente nos momentos seguintes à desencarnação. Explicou que alguns companheiros usam excitações e processos magnéticos para adquirirem a lembrança avançada no tempo. No entanto, de acordo com a própria experiência, aconselhava a submissão aos recursos da natureza, de modo a retomarmos o pretérito com vagar, sem alterações de consequências deploráveis, até que um dia, plenamente iluminados, possamos conquistar a memória integral nos círculos divinos. Então, é o que o irmão Andrade recomendou, que não obstante alguns irmãos, por necessidade, como já vimos em obras do André Luiz, recordaram, mediante tratamentos necessários e permissões indispensáveis das autoridades, eles retornaram ao passado para examinar suas necessidades de provas, de expiações, com a finalidade de evoluir. Não obstante isso aconteça, ao irmão Jacó, o irmão Andrade recomendou que fosse paciente, que deixasse que essas lembranças retornassem pouco a pouco no devido tempo. E chegamos ao capítulo 10, Nova Moradia Espiritual. Decididamente, o paraíso de contemplação inalterável não era criação para mim. As alegrias do retorno à espiritualidade enobrecida e o reconforto da palestra com o irmão Andrade e Marta traziam-me, sem dúvida, infinito júbilo. Todavia, ali mesmo, estirado no repouso do leito, sentia falta do serviço. Era um homem muito dinâmico, tinha vontade de trabalhar, fazer alguma coisa, ser mais ativo. Sondava o reajustamento de minhas forças, reconhecendo que o cérebro não demonstrava o cansaço dos derradeiros dias do corpo de carne, dos últimos dias de vida, e as fadigas do coração jaziam extintas. Aquele mal-estar que ele sentia, não sentia mais. Dentro de meu ser, lavrava a bendita renovação. Então, estava se sentindo completamente renovado. Pretendia rogar trabalho com aproveitamento de minhas possibilidades na ação útil. Contudo, receava. Ignorava se minha pobre tarefa no mundo fora aprovada pelos poderes superiores, e no íntimo eu não desconhecia os meus próprios erros. Quem de nós desconhece os seus próprios erros? Ele sabia quem ele era, o que tinha feito, como tinha feito e até por que tinha feito. Como solicitar admissão nas obras elevadas se não basta a boa intenção para servir com eficiência? Ele temeu que alguém lhe dissesse que talvez ele não tinha condições de trabalhar. Estimaria sair da câmara e ver
o quadro lá fora. Gostaria muito de sair do quarto e ir para a área externa. Respiraria desse modo o abençoado clima da atividade mental, observando de antemão quais seriam minhas probabilidades no futuro próximo. Apesar dos impositivos de trabalho que me torturavam o pensamento, deliberei calar. Estava com muita vontade de trabalhar, mas pensando em todos esses aspectos, resolveu ficar quieto. Eu era agora um homem distanciado do Leme, ou seja, ele não tinha mais as rédeas da própria situação. Ele estava distanciado do governo de si mesmo. Asilara-me em outra embarcação e em outro mar, sob o patrocínio da generosidade alheia. Então, resolveu se conter porque já não comandava. Agora ele obedecia. Então, resolveu aguardar. Comentários fraternos. O irmão Andrade, que me assinalava as mais íntimas apreciações, comentou o desengano de todas as criaturas que procedem da terra, esperando um céu de contemplações baratas, salientando que muitos espíritos ociosos são preguiçosos, né? Na falsa apreciação da divina justiça, imploram indevido descanso no paraíso, a última hora da experiência terrestre, depois de haverem sorvido todos os venenos da alma na taça do corpo. Vivem como querem e esperam descansar com a morte. Quero descansar em paz, vou para o descanso eterno, o descanso da minha alma, o céu, quem sabe. Tudo depende das crenças do espírito. Precipitam-se então nas trevas, revoltados no desespero e na indisciplina, além do sepulcro, logo que se capacitam da necessidade de continuação do esforço intensivo no autoaperfeiçoamento. Então, ao chegarem à espiritualidade, se dão conta que tudo prossegue igual e que há necessidade de esforço para melhorar sempre, para avançar sempre, e se revoltam, porque muitas vezes acreditavam que seria o momento de aproveitar, de descansar, de estar sem tantas atribulações. Muitos irmãos infelizes nesses momentos inúteis, nesses protestos inúteis contra as leis universais, caem presas de temíveis organizações de malfeitores desencarnados, aprendendo aflitivamente a desfazer os grilhões pesados da ignorância e da má-fé, ao contato de entidades cruéis que os dominam por tempo indeterminado, qual ocorre na esfera carnal aos homens rebeldes e ingratos que pagam alto preço pelo reajustamento espiritual de si mesmos na estrada escura da desarmonia e da desilusão. Então aqui ele fala em temíveis organizações de malfeitores. Organizações, né, meus irmãos? Organizações. Tal como ocorre na Terra, os semelhantes se atraem. Então, na espiritualidade, existem grupamentos de malfeitores, existem cidades inteiras onde eles se juntam e que dali partem para a realização de suas obras infelizes. Assim como existem esses grupamentos de luz e de harmonia, onde os espíritos envolvidos com o bem, comprometidos com a própria elevação, se reúnem também. Considerou comigo os imperativos do serviço e, fazendo-me rir de contentamento,
notificou que a minha colaboração seria examinada na primeira oportunidade, aconselhando-me, todavia, muita meditação e muita calma, a fim de não reentrar nas construções da espiritualidade com os prejuízos da luta humana. Não entrar no trabalho com os mesmos hábitos, com a mesma maneira de ser, conforme acontecia na Terra. Ele mesmo, em algum momento aqui do livro, ele disse que era um pouco duro ao enunciar as verdades. Ele achava que tudo isso tinha que ser colocado com firmeza, com secura. Imagina ele ir para um trabalho na espiritualidade superior com esses hábitos, com esses costumes que ele mesmo não considerou salutares, não considerou adequados. Porque ele perguntasse pelo julgamento de meus atos, ele queria saber quando aconteceria o seu julgamento. Respondeu que a morte não nos conduz a tribunais vulgares, ou seja, não há um tribunal para sermos julgados, e sim a própria consciência, e que, dentro de mim mesmo, encontraria, de acordo com os conhecimentos evangélicos auridos no mundo, os pontos vulneráveis do meu espírito de maneira a corrigi-los. Então, com autoexame, ele, com aquilo que já aprendera na Terra, com tudo que ele aprendeu, pelo autoexame, ele encontraria esses pontos onde havia vulnerabilidades, onde ele não estava bem, e ele mesmo compreenderia a necessidade que tinha de reajustamento. Isso ficaria, esse julgamento seria feito pela própria consciência. Corei sinceramente ao registrar-lhe as observações. Perturbou-se. Atenuando, no entanto, o choque com que me beneficiava, esclareceu que os desencarnados, totalmente extraviados, não conseguiam acesso até ali e que, não obstante entregue ao meu próprio julgamento, um amigo de mais alto viria ajudar-me a recompor o sentimento e o raciocínio. Então, ele seria auxiliado nesse exame por um espírito de mais alto, com condições suficientes de auxiliá-lo. Ele não faria esse autoexame completamente sozinho, seria auxiliado. Intrigado por não ouvir o nome do benfeitor anunciado e não desejando ser indiscreto, perguntei ao irmão Andrade se ele mesmo não poderia auxiliar-me em semelhante juízo, ao que replicou sorrindo: como assim, Jacó? Também eu estou lutando comigo mesmo, não posso. Ante essa revelação de humildade, calei-me resignado. Eu tenho vontade que fosse uma pessoa conhecida dele, com quem ele já tinha relações, com quem ele já havia conversado, nutria bastante simpatia, mas o irmão Andrade alegou que não tinha condições para tanto, que ainda também estava lutando para fazer esse exame e chegar às suas conclusões. Na intimidade do lar. Daí a minutos, a ausente Marta do quarto ajudou-me o abençoado amigo a preparar-me e reerguer-me. Antes de sair, pedi-lhe que me auxiliasse numa oração breve, na qual roguei ao Todo-Poderoso me amparasse dentro da nova vida e me abençoasse os propósitos de progredir na prática do bem e no conhecimento da verdade.
O prestimoso companheiro abraçou-me, aprovando-me a súplica. Passados alguns instantes, achávamos-nos junto da filha, numa confortável sala de estar. Com emoção, vi um retrato de família, adornado de flores. Um retrato, lá na espiritualidade. Umedeceram-se-me os olhos ao identificá-lo. Como não recordar semelhante peça afetiva? Era um retrato conhecido dele. Tinha uma réplica lá na espiritualidade. Não registro a ocorrência pela sua afeição pessoal. Desejo apenas marcá-la para consolo de quantos supõem na morte uma derribada completa das doces alegrias familiares. Então, é com o intuito de dar ânimo aos demais que ainda chegarão a esse ponto, né, em que ele se encontra agora, de que não está afastado completamente de todas as recordações e objetos que tenham alguma lembrança da vida terrena. A organização doméstica na esfera elevada mais próxima do homem é muito rica de encanto. Formulei indagações variadas em torno de parentes que eu esperava rever ao regressar. Para todas as interrogações possuía Marta uma resposta clara e feliz. Então, meus irmãos, nós vamos prosseguir, evidentemente, analisando essa obra, que está num momento muito pacífico, muito harmonioso, com boas notícias, com descobertas muito felizes por parte do irmão Jacó. E voltaremos, estamos agora na página 100 desta obra que eu tenho, voltaremos na próxima oportunidade, seguindo daqui para o restante da análise que nos propusemos a fazer. Hoje eu desejo a vocês muita paz e harmonia, que todos estejam muito bem, muito harmonizados. Que Jesus nos abençoe sempre.